Você trouxe Bíblia hoje à noite? Quem trouxe Bíblia? Mostra aí, deixa eu ver se você trouxe mesmo. Cantar a musiquinha do Bom Cristão. Não é celular com um aplicativo, não. É a Bíblia mesmo. Tem que ser grande assim, ó. Você sabe qual é o centro da Bíblia? Já tentou abrir a Bíblia aí no meio certinho aí? Fazer assim, ó. E abrir no centro da Bíblia? Salmo? Que salmo? Qual é o centro da Bíblia? Você sabe ou não? João 3,16? Fica no centro da Bíblia, João 3,16? Não? Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia tem um centro, irmão. E o centro das Escrituras tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, verso 36 diz que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito, está escrito em Colossenses. Ele é o princípio de todas as coisas e também é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nós estamos aqui hoje para evidenciar o princípio da encarnação. O princípio da encarnação é o nascimento de Jesus. E nessa noite, então, eu gostaria de evidenciar 3 aspectos de Cristo com vocês. O nosso Cristo, que encarnou há 2000 anos, tornou-se uma criança há 2000 anos. Eu fico lendo às vezes a passagem do nascimento de Jesus, e eu fico pensando como Deus foi gracioso com algumas pessoas, como Deus foi generoso com Maria, como Deus foi generoso com José, como Deus foi gracioso com aqueles pastores no meio da noite, irmãos. Pensa, você já foi a algum show? Quem aqui já foi a algum show, né? Um show bonito, né? Bonito assim, aquele bom. Nunca foi, irmão? Louco. Você vai num show, aquela coisa linda, o palco, aqueles efeitos, não é? Eu me lembro que não faz muito tempo eu fui num show de um cantor evangélico chamado Ronquenoli, né? Lá na Portuguesa, em São Paulo. Espetáculo de evento. Agora, irmão, ninguém viu um show melhor que os pastores. Os anjos, diz que milhares de anjos apareceram e começaram a louvar ao Senhor. Como Deus foi gracioso com aqueles pastores, não? Como Deus foi gracioso com reis magos, né? Que a gente chama de 3 reis magos. A gente não sabe se é 3, a gente diz que é 3 porque eles deram 3 presentes ao Senhor. Eles não eram reis, eles eram na verdade pessoas que liam as constelações. Eles estavam mais para estudiosos do cosmos do que para magos. Mas naquela época, quem mexia com essas interpretações das constelações eram em alguns ambientes chamados de magos. E então a Bíblia relata que havia os reis magos. Não tem nome deles na Bíblia. A tradição católica deu o nome para eles, né? Tem aí o nome na tradição católica dos 3 reis magos que foram até o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se eram 3, não sei quais eram os nomes, mas esse grupo de magos que foram lá e viram a estrela, irmãos, leia o texto e você vai ver que eles estavam andando e a estrela os levou a Jerusalém. E a estrela sumiu. E aí fala para eles, deve ser em Belém. E a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando para Belém, a estrela que Deus mandou foi à frente deles. Você já viu uma estrela andar? Alguém aqui já viu? Eu só vi estrela cadente, cair, né? Andar nunca. Deus fez uma estrela especial, mostrou para estes homens,
E a estrela foi na frente deles, irmão, e quando eles chegaram na gruta, no lugar onde estava Jesus, adivinha? A estrela estava parada sobre aquele lugar, para mostrar para eles. Irmãos, Deus foi muito gracioso com essas pessoas, mas Deus também foi gracioso conosco. E Deus foi gracioso conosco porque Ele nos fez compreender a magnífica história do seu Filho Jesus, o centro da Bíblia. A história de Gênesis a Apocalipse fala do nosso querido Cristo. A minha ideia hoje era ler mais textos com vocês, mas aí nós íamos terminar o culto meia-noite e vocês iam achar ruim. Mas eu queria lembrar a vocês que lá com Adão e Eva, Deus já disse para Eva: a tua semente ferirá a cabeça da serpente. Para Eva, Deus foi gracioso e disse: Jesus virá. Nós hoje olhamos para a história e tentamos enxergar 2000 anos atrás, pelos relatos bíblicos que cremos ser a palavra de Deus, que o nosso Jesus já veio, que Ele nasceu, Ele foi uma criança como todos nós fomos, Ele cresceu no meio de uma família como, graças a Deus, a maioria de nós cresceu. Jesus Cristo nasceu por mim e por você, o Cristo. E eu queria que você pensasse nesta noite sobre 3 aspectos. São tantos que não dá para falarmos todos de uma noite. Eu quero evidenciar somente 3. Quando os anjos foram lá anunciar para os pastores, diz: nasceu o Cristo, o Salvador. Hoje então nós vamos ver primeiramente esse aspecto de Jesus. Nasceu o Salvador. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, o verso 21. O anjo está conversando com José. José está noivo de Maria, e Maria de repente aparece grávida, e José tem no seu coração o desejo de abandonar Maria. E o anjo vai até ele em sonho e diz: não abandone Maria, porque o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo, e este é o Filho de Deus, e você vai ser o pai terreno dele, e você tem uma missão: você vai dar um nome para o seu filho. Hoje a gente escolhe nome muito mal de criança. Os pais se reúnem para escolher nome de criança e ficam olhando na televisão para ver se a menina é o galã da novela. Aí você vai lá e fala: como é seu nome, menino? Aí ele fala: meu nome é tchau. De onde tirou esse nome? Minha mãe era fã da novela tal, e aí naquela época. É assim, não é? Você sabe a história do seu nome? O que significa o seu nome, você sabe? Qual é o significado do seu nome? O nosso nome deveria levar um pouco da nossa história. Os nomes foram dados para ter um pouco da nossa característica. E aí você hoje encontra no Brasil um monte de jovem de 30, 20 e poucos anos, chama Michael Jackson. Aí você fala: meu, por que chama Michael Jackson? Eu podia perguntar, né? Você encontra aí um monte de garoto agora, garotinho que chama Ronaldo. Ronaldo, por que Ronaldo? Por causa do jogador de futebol. Mas José tinha uma ênfase com ele. O Senhor tinha dado para ele uma ordem: você vai dar o nome do seu filho, e o nome do seu filho eu que escolho. Veio do Senhor. Está aí no versículo 21. Por que Jesus? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E aí você faz a pergunta: por que Jesus? Por que não Elias? Por que não Davi? Por que não José? Por que não Jacó? Por que não Abraão? Por que Jesus? Quem foi o Jesus
antes na história de Israel? Não tem nenhum, irmão. Não tem nenhum. Você vai lá para aqueles lados da Arábia lá, do lado hebreu, olha os menininhos, chama Isaac. Do lado dos árabes, Muhammad. Pronto. Se você chegar lá e gritar Muhammad, todo mundo sai da rua. Se você gritar lá Isaac, todo mundo olha para você. Por que Jesus? Da onde saiu esse nome? Veio de Deus. O que significa? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha por que o nome do menino era Jesus. Porque a história maior ligada a Jesus, a característica maior, é a salvação que só Ele pode nos dar, queridos. Ninguém mais podia chamar Jesus, que significa Jeová salva. Deus é a salvação, porque ninguém teria a oportunidade de salvar o ser humano a não ser o próprio Filho de Deus encarnado. Ninguém podia levar sobre si esse fardo, porque ninguém poderia pagar o preço que Deus queria para a nossa salvação. Mas o menino que iria nascer daquele casal jovem, José e Maria, o seu primeiro filho, no momento em que eles eram noivos, estavam se preparando para casar, Deus os visitou com graça e disse: vocês vão levar o meu filho, ponham o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. Sabe por que Salvador é o maior adjetivo do Senhor? Porque a nossa maior necessidade é ser salvo. A maior necessidade do ser humano é encontrar a salvação. Por isso, ao falar que o menino chamava Jesus, havia uma promessa, e essa promessa era para o povo. Ele vai salvar o povo. E quando José ouviu isso, José entendeu que ele também agora fazia parte desse plano maravilhoso de Deus, que era salvar o seu povo. Por isso, queridos, a promessa é a José, a promessa é ao povo daquela época, e a promessa é a todos aqueles que chegam diante do trono da graça de Deus e compreendem que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos salvar dos nossos pecados. Mas ninguém pode, mas nenhuma outra entidade, nenhuma outra situação, nenhum outro poder. Os anjos que cantaram maravilhosamente, anunciando glória a Deus nas alturas, e paz na terra, que Deus quer bem, nenhum deles pode nos salvar. Nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum homem pode se dar a si mesmo para a salvação. As nossas obras não podem nos salvar. Nenhum dos grandes santos das histórias da Escritura, nenhum deles, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem José, ninguém pode nos salvar, porque lá em Atos capítulo 4 diz o quê? Porque a um só foi dado entre os homens o nome pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Por isso Paulo escreve em Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, não há nenhum intercessor entre Deus e os homens, mais nenhum, a não ser Jesus Cristo, homem. E nós, irmãos, como pedintes diante de Deus, porque é o que somos, não há nada em nós que agrade o Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos diz: olhou Deus ao céu e não viu nenhum justo sequer. Eu imagino, irmãos, que essa contagem de Deus foi no momento em que Jesus estava para nascer. Deus olhou e disse: não há ninguém. Deus olhou para o passado, porque Ele é o ontem, hoje e será sempre, e Ele disse: não houve ninguém. Deus olhou para o presente e disse: não haverá ninguém. Por isso, põe o nome desse menino Jesus, porque só Ele pode salvar o seu povo dos seus pecados. Nasceu quem, queridos? Nasceu um Salvador.
Natal é dia de celebração, porque lembramos que o nosso Deus se encarnou para nos salvar. O seu maior aspecto, Jesus nasceu, o Salvador, porque é a nossa maior carência. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos da salvação. Por isso, nessa noite eu tenho um convite a você. Apegue-se ao Jesus Salvador que nasceu há 2000 anos atrás. Só Ele é a solução para as nossas vidas. Amém? Segunda coisa que eu quero ver com você, que nasceu Jesus Cristo. Quem nasceu? Nasceu Jesus, o servo. Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus 20, 28. A palavra do Senhor Deus diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido, Jesus nunca se colocou como alguém que devia ser bajulado. Jesus nunca gostou e nunca quis glória para si mesmo. Jesus nunca menosprezou ninguém. Aliás, desde o seu nascimento ele esteve com os humildes. Desde o seu nascimento ele provou que Deus não é um Deus orgulhoso. Jesus não nasceu nos palácios de Jerusalém. Jesus nasceu numa cidadezinha pequenininha, lá em Belém, escondida. E ele não nasceu nas hospedarias de Belém. Ele não nasceu nos melhores lugares de Belém. Ele nasceu no estábulo. Jesus foi gracioso com os animais, que foram eles que assistiram o seu nascimento. A Bíblia diz que ele estava no estábulo. Por isso que quando você olha aquelas miniaturas que fazem para o nascimento de Jesus, que agora me fugiu o nome, presépio, sempre você vai ver um burrinho, uma vaquinha, uma galinha, um negócio, e um menino Jesus ali. Ovelha e outros animaizinhos que tinham por lá. Jesus nasceu num lugar de simplicidade. Jesus, quando foi na sua maioridade, começou o seu ministério, ele não foi falar com os ricos e os poderosos. Ele foi para o mar da Galileia. Lembra que eu li para vocês aqui, Isaías capítulo 9? A terra em que tinha muitas trevas viu maravilhosa luz. Ele foi andar com um povo que não conseguia compreender as Escrituras. Ele foi andar com um povo que se achava sem prazer nenhum na vida, sem sonho, sem projeto. Jesus foi servir a esse povo. Por várias vezes Jesus renegou ser líder. Por várias vezes ele renegou ser rei. Uma vez foi o diabo que ofereceu para ele. Disse para ele: olha, se tu prostrares me adorar, eu te dou todos os reinos desta terra. Jesus disse: não quero. Só o Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Afasta de mim, Satanás. Em um outro momento, ofereceram a Jesus o trono. As pessoas que vieram atrás dele cantando: veio, ele é o rei dos reis. Colocaram folhas sobre ele e disseram para ele: agora é chegado o reino, é agora que o Senhor vai entrar, é agora que o Senhor vai destronar tudo. Jesus disse: não, eu vou entrar com um jumentinho, na humildade, e o meu trono não é a glória, o meu trono é a cruz. Ele veio para ser servo. Ele deu o maior exemplo disso aos seus discípulos, quando na última noite,
convidou os seus discípulos e lavou os pés de cada um deles, como faziam os escravos das grandes casas daquela época. Jesus veio para servir, Ele veio para nos dar este exemplo. Além de nos salvar, Jesus veio, queridos, para ser o nosso maior exemplo. Em Filipenses capítulo 2, abra comigo, para você ver a trajetória de humildade do servo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que era servo. Veja a atitude de servo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Volta para o versículo 5 e lê de novo para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele veio para servir, Ele veio para andar com aqueles que ninguém queria andar, Ele veio para alimentar a multidão que sentia fome, Ele veio para pregar o Evangelho às pessoas que eram menosquistas daquela época. Muitas vezes o julgaram por andar com prostitutas e ladrões, quando não eram prostitutas e ladrões, eram publicanos e pecadores. A mesa de Jesus, irmãos, não era lá aquelas mesas muito boas. Podia-se olhar ao seu redor pessoas que tinham práticas horríveis, mas todas elas podiam chegar, porque o objetivo do Mestre era servir. Nasceu o servo Jesus, o nosso exemplo, o meu exemplo, o seu exemplo, para que nós também olhemos para Ele e imitemos, para que as nossas atitudes sejam a mesma que a dele, para que o nosso conceito de vida seja a mesma que a dele, que não se apegou nem à glória de ser Deus, mas deixou-se esvaziar e assumir a forma de servo. Queridos, muitas vezes o nosso coração é iludido por coisas banais dessa vida, e nós queremos nos tornar grandes, enquanto a regra de Jesus para nós é: quem quer ser servido, sirva. Quem quer ser o primeiro, seja o último. A ordem do Senhor é para que vivamos como Ele vive. Nessa noite convido você a olhar para o Cristo que nasceu há 2000 anos como servo, e imitá-lo como um perfeito exemplo para a sua vida, pois também foi para isso que Jesus nasceu, para ser o nosso maior exemplo. Não sei quem você tem levado como exemplo na sua vida, mas troque qualquer deles que seja por Jesus Cristo. Amém? Amém. Terceiro e último, nasceu Jesus, nasceu o pastor. Mateus capítulo 2, verso 6. Mateus capítulo 2, verso 6.
Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Quando é anunciada pelo profeta o nascimento de Jesus, há aqui a sua característica: o meu servo, o Salvador, será também o pastor. Jesus Cristo nasceu, queridos, para personificar o Salmo 23. Lembra dele? Abra um pouquinho o Salmo 23 na sua Bíblia. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Cristo nasceu para personificar o pastor, e é por isso que o nosso querido apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, mostra lá no capítulo 10 que Jesus Cristo é o bom pastor. No capítulo 10, do verso 11 ao verso 16, ele diz assim: desculpa, eu abri aqui em Atos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um dos grandes pesos que Deus deu a nós, líderes da igreja, foi o título pastor. Por duas coisas: para nós sabermos que nós não somos nem pouco parecidos com um bom pastor, que nós não temos qualificação para ser como um bom pastor, para nos colocar sempre na humildade de olhar e dizer: tem que melhorar muito nesse negócio, para poder ter esse título merecido, se é que um dia eu vou merecer. No segundo momento, Deus nos dá esse título para colocar em nós, líderes da igreja, que são chamados pastores, o amor e o apreço pelas ovelhas que Ele tem, para que nós entendamos que o Senhor Jesus, ao conduzir a sua igreja, deixou homens, líderes no mundo todo, para continuar o trabalho de conduzir o povo de Deus naquele grande dia. Quando eu olho para o Salmo 23, e eu penso, irmãos, que nós, mesmo muitas vezes não enxergando,
somos conduzidos pelo nosso bom pastor. É Ele quem coordena graciosamente as nossas vidas, para nos dar o fim que Ele deseja, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos, e nós podemos confiar, nós podemos descansar. O nosso bom pastor não é mercenário, o nosso bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. O nosso bom pastor nasceu para personificar alguém que quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele é o nosso pastor. Nasceu Jesus, o pastor. Ele se mostrou pastor aos seus discípulos, quando ao passar em frente a uma grande multidão, Ele se compadeceu. Mateus capítulo 9, o verso 36, um dos textos que eu acho mais lindos das Escrituras. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmão, sabe o que eu entendo nessa hora que Cristo sentiu? Muitas vezes o que eu como pastor sinto: incapacidade. A olhar para a multidão e olhar para si e dizer: eu não consigo. E é nesta mesma hora que Ele nos ensina a orar, dizendo: Deus, envia mais trabalhadores para a sua seara, envia mais pastores, envia mais pessoas que tenham o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. Transforma isso. Nasceu um pastor. Jesus, Ele se compadece. Jesus, Ele chora com os que choram. Jesus se alegra com os que se alegram. Jesus chorou porque o amigo Lázaro morreu. Jesus ficou inconformado com a morte quando viu uma viúva que estava ali sepultando o seu único filho. Ele se comoveu, e agora, ao olhar uma multidão andando, Ele diz: esse povo está desorganizado, porque é um povo que não tem pastor. Nasceu o pastor. Ele quer conduzir sua vida. Confie nos seus cuidados. Como ovelha, ouça a voz do seu pastor. Tem crente que diz assim: pastor, mas eu ando tão triste, desamparado, que Deus não fala mais comigo. E eu respondo: irmão, a sua Bíblia está fechada. Porque Deus quer falar com você todo dia, irmão. Ele quer conduzir sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar os seus ideais. Ele quer ressuscitar sonhos que você perdeu. Ele quer trazer novidade de vida que ficou perdida em algum canto, sei lá, no seu passado. Ele é o bom pastor. Ouça a sua voz e ande seguro todos os dias da sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus é o teu pastor. Descansa nele. Confia nas suas promessas. Seja ovelha desse maravilhoso pastor. Quero terminar esta noite concluindo a mensagem dizendo: Jesus nasceu. Jesus também morreu. E daqui a uns dias e meses para frente, nós vamos comemorar que Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, tudo aquilo que Ele
foi em vida encarnado, Ele ainda é. Ele ainda é o Salvador. Para todo aquele que ainda não encontrou salvação, que se acha perdido no meio da sua religiosidade, no meio dos seus conceitos, nos meios dos seus ideais, mas que sabe que Jesus, esse é o nome, porque só Ele pode dar salvação. Ele está pronto para nos receber, seja qual for a hora, o dia, o momento, porque ainda é o nosso Salvador. Ele ainda é o Jesus servo. Ele diz ainda que está cuidando do seu povo, preparando o seu povo. Ele ainda age no nosso meio. Ele ainda socorre os afligidos. Ele ainda faz os seus milagres para tirar a fome da barriga de muitos. Jesus ainda serve aos homens, agora com a sua grandeza, com o seu poder. Jesus ainda é e sempre será o grande pastor. Haverá um dia que nós vamos estar reunidos como ovelhas diante dele, e ele vai nos alimentar. Cearemos com ele para todo sempre. Quero convidar você para pensar nisso. Nasceu o Salvador. Se você precisa de salvação, se agarre a Ele. Nasceu o servo. Se você quer ter alguém como exemplo, olhe para Jesus. Ele é o maior exemplo para a sua vida. Nasceu o pastor. Se você permitir, ele sempre vai conduzir a sua história. Amém? Curve sua cabeça por um momento. Feche os teus olhos. Pense nisso que foi dito aqui nesta noite. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso nessa noite. Diga ao Senhor que você deseja ser dele, que você é um pecador, que descobriu que só Ele pode te trazer salvação. Se você nessa noite não está tendo Jesus como exemplo, o exemplo que você tem hoje são conceitos, filosofias, pessoas humanas, ídolos. Mude nessa noite. Deixa ser Jesus o teu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Se você não tem confiado muito em andar com Cristo, Ele é o pastor. Ele quer te levar, Ele quer fazer você andar no caminho correto, Ele quer tirar os empecilhos, Ele quer te levar às águas de descanso. Deixa Jesus ser o teu pastor. Ele quer falar com você todos os dias. A palavra dele está à sua disposição. Amado Deus, nós te louvamos por lembrar nesta noite mais uma vez que o Senhor nasceu. Jesus nasceu. Nasceu o nosso Salvador. Nasceu o servo, nosso maior exemplo. Nasceu o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Te bendizemos, ó Deus. Glorificamos o teu nome nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Que ela enriqueça a vida de todos os que estão ouvindo neste momento. Traga confrontação, mas também traga disposição, bálsamo, alegria por esta data do Natal. Assim te bendizemos e oramos em nome
de Jesus.